Glória a Deus. Muito bom dia para você que está acompanhando essa transmissão. A gente está feliz em poder compartilhar a palavra de Deus e como foi muito bem dito aqui pelo pastor Lucas Dantas, nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, né? É um capítulo onde Paulo vai trazer algumas asseverações, mas, acima de tudo, ele vai tratar sobre autoridade, sobre respeito, sobre modéstia, sobre distinção, né, sobre contextos culturais, como também o princípio da criação. Além do que, ele vai dar instruções sobre unidade, sobre a forma como se deve se tratar durante a ceia do Senhor. Então, é um capítulo muito importante para a igreja hoje em dia. E nós precisamos atentar, né, para tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra com clareza e com firmeza, tá certo? Então, eu quero começar a abordagem dessa manhã fazendo comentários versículo por versículo. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui, né, de todo esse capítulo 11, né, de 1 Coríntios, e vou estar fazendo comentários a respeito de cada um deles. Eu gostaria que, se você tivesse uma Bíblia aí com você, você pudesse acompanhar toda essa leitura comigo, tá bom? No versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo começa fazendo uma advertência. Algumas pessoas pensam que Paulo está tentando motivar a igreja, falando sobre o seu próprio exemplo. Mas ele já começa trazendo uma advertência, dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se você voltar ao capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, ele está trazendo orientações sobre a maneira como a igreja deveria se comportar. E aí ele fala: olha, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Esse comportamento que vocês veem em mim, essa maneira como vocês veem que eu me comporto, vocês podem segui-la também. E é interessante que logo em seguida, no verso 2, ele vai dizer: de fato, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Ele está valorizando as tradições cristãs, os ensinamentos que a igreja, né, de Corinto sempre trazia à memória. Mas é importante citar aqui, irmãos, que a igreja em Corinto, naquele momento, era uma igreja muito problemática. E você vai ler ao longo, né, você vai ver comigo ao longo da leitura a maneira como Paulo vai os exortando e orientando por causa de comportamentos que não eram aprovados diante de Deus. Você pode perceber que no versículo 3 ele vai dizer: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ele começa já reconhecendo a ordem de autoridade. Ele diz: olha, o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Ele não está falando aqui sobre valorizar como se o homem fosse superior à mulher, mas ele está trazendo aqui sobre uma ordem de autoridade, uma ordem de atuação, para que haja uma harmonia na forma como eles exerciam os seus papéis. Então é importante notar aqui, irmãos, que ele não está dizendo que o homem é mais importante do que a mulher, mas ele está fazendo uma distinção no sentido de organizar, de manter uma boa ordem, de manter uma harmonia no cumprimento do papel de cada um no corpo de Cristo. E aí no versículo 4 e versículo 5 ele vai dizer: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza sem véu na cabeça, desonra a sua cabeça. É importante que a gente entenda que havia aqui um contexto cultural. Corinto, irmãos, era uma cidade grega que estava sendo regida por princípios helenistas e princípios do Império Romano. Era uma cidade na qual havia muita prostituição. E esse contexto cultural fazia com que o apóstolo Paulo precisasse orientar
à igreja sobre a maneira como eles se conduziam. Ele fala como os homens precisavam se apresentar, o tipo de reverência que eles precisavam ter, como também as mulheres que naquele contexto elas deveriam usar alguns símbolos adequados para que pudessem fazer distinção entre quem era de Deus e quem não era, por causa do nível de prostituição que havia nessa cidade. Quando nós pensamos no contexto atual, no contexto de hoje, nós poderíamos trazer a aplicação de que, se nós mantermos uma atitude visível de referência a Deus e respeito no culto, mesmo se o sinal externo mudar, a nossa modéstia vai continuar nos princípios da palavra. Ou seja, se nós fôssemos aplicar num contexto atual, nós poderíamos dizer que uma mulher ou um homem mesmo, quando ele se apresenta em um culto público ao Senhor, quando ele vai a uma reunião pública, ou até mesmo em lugares onde ele vai estar exposto, né, de forma pública, ele deve se vestir com modéstia, ele deve se vestir com uma boa aparência para manter uma boa reputação, porque essa distinção cultural que vivemos hoje, ela deve evidenciar o porquê nós cremos na palavra. Esse pensamento de Paulo aqui, ele também é difundido lá no livro de Tito, quando ele fala que no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 16, ele traz orientações lá no livro de Tito sobre como nós devemos nos comportar para nos distinguir daqueles que não têm a palavra de Deus. Ele fala que a maneira como nós nos comportamos, ela tem que estar de acordo com a fé que nós professamos. Nós não podemos dizer somos crentes, somos cristãos, somos da fé, e o nosso comportamento ir numa contramão daquilo que nós dizemos. Sabe, fazer essa afirmação é uma afirmação muito importante, muito crucial. Quando alguém diz eu sou de Deus, eu sou da palavra, eu sou um crente, essa pessoa tem que levar em consideração que a sua conduta, o seu comportamento precisa estar em linha com a palavra de Deus. E é esse tipo de exortação que Paulo estava trazendo, até mesmo nas vestes, na maneira como se vestir. Nós precisamos nos vestir de maneira adequada, de maneira que não venha a expressar sensualidade, que não venha a chamar a atenção para o nosso corpo, tanto homens quanto também mulheres, quando nós falamos de um contexto atual. Eu estou contextualizando aqui esse versículo para que a gente possa entender o sentido real do que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, né? Então ele está dizendo aqui: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, e toda mulher, porém, que ora ou profetiza sem véu na cabeça, desonra a sua cabeça. No versículo 6 e 7, ele continua esse pensamento, ele vai dizer: pois, se a mulher não se cobre, que também corte o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Paulo mostra que seria vergonhoso para a mulher desprezar a modéstia. Naquela época, irmãos, era importante que a mulher de Deus, uma mulher na palavra, uma mulher que segue os princípios, ela usasse um véu sobre a sua cabeça para distingui-la, fazer distinção, fazer separação de quem eram as mulheres do mundo, as mulheres que viviam na prostituição, que viviam entregues, né, aos cultos pagãos daquele tempo, né, em templos como os templos, por exemplo, de Afrodite, onde as mulheres se ofereciam, né, de forma sexual mesmo, para homens e para os viajantes daquela época, em forma de adoração a deusa Afrodite, né? Então, essa distinção precisava acontecer. E como ela era evidenciada pela maneira como a mulher se vestia, ela colocava um véu sobre a sua cabeça para que ela pudesse ser diferente das demais, para que ela pudesse ser bem reconhecida, bem vista no meio daquela cultura, né? E hoje, quando nós falamos sobre isso, nós devemos pensar que a nossa aparência, a nossa maneira de vestir, ela deve honrar os princípios de fé cristã, respeitando os valores da nossa cultura local, sem escandalizar.
essa questão de escandalizar os irmãos, muitas vezes tem sido subestimada nas igrejas. Algumas pessoas dizem, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a maneira como eu me visto. Eu me visto para me sentir bem e para que o meu corpo, para que eu me sinta bem com a minha aparência, para que eu me sinta bem com o meu corpo. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender esse princípio de não escandalizar os outros. Muitas vezes aquilo que pode ser normal para nós não é normal em um senso comum no meio de outras pessoas. Sabe, todas as vezes em que nós nos vestimos, nós precisamos nos olhar no espelho e perguntar, rapaz, será que essa maneira como eu estou me vestindo está glorificando a Deus? Será que essa roupa, essa aparência, né, que eu estou me colocando, onde eu estarei diante de pessoas, e será que essa forma está glorificando o nome do Senhor? Será que está honrando a palavra a qual eu creio, o nome do Deus a qual eu carrego? Então, esse tipo de valor cultural, irmãos, ele é presente na nossa sociedade hoje. Nós devemos prestar atenção, sabe? Para que o nosso corpo não chame mais a atenção do que a palavra que nós carregamos. E a maneira como nos vestimos é crucial para que esses princípios sejam bem reconhecidos na nossa vida. Amém? Eu espero que você esteja bem conectado comigo nessa manhã, porque tem bastante coisa aqui para a gente falar, tá bom? Então, essa maneira, esse comportamento, essa atitude, né, de Paulo em orientar a igreja de Corinto é porque havia sim no meio deles pessoas que andavam de forma a escandalizar outros, né? Há pessoas que andavam de forma a chamar a atenção demais para si do que para a palavra de Deus. E isso não é diferente nas igrejas hoje. Isso pode sim acontecer no nosso meio se nós não prestarmos atenção em valorizar os princípios da palavra, tá certo? No versículo 8 e 9, ele vai dizer: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Aqui ele está reconhecendo com gratidão o propósito complementar que Deus deu para homens e mulheres, cada um com as suas características e missão. É importante, irmãos, nós valorizarmos a ordem da criação, a ordem em que as coisas foram feitas, saber de que maneira elas foram feitas e qual o papel de atuação de cada um deles. O fato de não reconhecer o papel de atuação do homem e da mulher tem feito com que homens tenham caminhado para alguns extremos e mulheres também, de onde tem surgido ideologias, de onde tem surgido pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos que afrontam a ordem natural das coisas, pensamentos e comportamentos que têm ido de encontro, de forma a se opor a criação de Deus e a palavra de Deus, pervertendo os bons costumes, pervertendo a maneira de Deus de ter criado todas as coisas e os princípios eternos que nunca deveriam ter sido mexidos. Homens e mulheres da nossa atual sociedade têm se comportado dessa forma. E é por isso que Paulo, desde aquela época, já trazia orientações de reconhecer o papel de cada um, de reconhecer a ordem de criação, a maneira de atuar, a maneira de se comportar que cada um deveria ter. E ele continua no versículo 10, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre as cabeças sinal de autoridade. Isso traz à memória, irmãos, que o nosso culto público, ele também é assistido por seres espirituais. Isso chama a atenção da maneira sobre como devemos agir, com reverência. Sabe? E essa palavra reverência, ela traz um conceito de respeito máximo, de ter uma atenção voltada para algo sagrado. E sabe, irmãos, não diferente também dos tempos de hoje, Paulo estava trazendo essa orientação para a igreja de Corinto, porque era uma igreja costumeiramente, eles tinham um costume de agir com irreverência nos cultos. E nós vamos ver nos versículos a seguir um pouco mais sobre advertências que Paulo está trazendo para esse povo. Porque eles se comportavam, por mais que fosse uma igreja que tivesse em atuação os mais diversos dons, em outros textos mais para trás você vai ver que Paulo vai dizer: no meio de vocês não falta nenhum dom, no meio de vocês existe a atuação de todos os dons disponíveis.
Mas também há irreverência, há falta de unidade, há falta de comprometimento. A maneira como vocês se comportam muitas vezes não está glorificando e honrando o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que ele traz essa afirmação, essa orientação, para que eles pudessem estar atentos à maneira como eles se comportavam no culto. Olha os versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque apesar de ter papéis diferentes, existe uma interdependência do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Mais uma vez, ele não está valorizando o homem acima da mulher e nem a mulher acima do homem. Né? Há quem diga, irmãos, em um contexto da criação mesmo, num contexto de casamento, quando nós podemos citar aqui, né, que Deus não tirou o homem do pescoço, ou melhor, Deus não fez a mulher do pescoço do homem, a fim de que ela viesse a dirigir os seus passos e ser alguém que fosse uma contraventora dos seus próprios pensamentos e das suas atitudes, mas também Deus não tirou a mulher dos pés do homem para que ele pudesse pisá-la, mas ele tirou do seu lado, para que o seu papel de auxiliadora e ajudadora pudesse estar bem claro. Sabe, irmãos, o homem e a mulher foram feitos para andar juntos em uma mesma direção, em um mesmo propósito, e não de maneira adversária, não de maneira a competir para saber quem é maior, quem é melhor. Isso, na verdade, é um papel de imaturidade. Eu quero te dizer nessa manhã, você homem, você mulher, você não precisa andar dentro do seu lar em um sentimento de competição com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Pelo contrário, os dois devem se complementar e andar juntos para um mesmo caminho, para um mesmo propósito. Esse é um sinal de maturidade e de reconhecimento dos papéis que cada um tem no reino de Deus. Você está comigo? Então vamos continuar a leitura aqui desse texto, né, maravilhoso. A Bíblia vai dizer nos versículos 13, a partir do versículo 13, na verdade. Julguem entre vocês, é próprio que a mulher ore a Deus sem véu? A natureza não ensina que se o homem deixar o cabelo crescer é uma desonra para ele, enquanto para a mulher é uma glória? É uma pergunta que Paulo está fazendo para levar a reflexão àquele povo, para fazer eles refletirem, para fazer com que eles pudessem pensar sobre o senso natural das coisas, sobre beleza e sobre decoro, a maneira como se comportar. Ele está dizendo, nós devemos agir com sensatez, mantendo um comportamento e uma aparência que honre a Deus. Irmãos, se nós formos aplicar esse contexto nos dias de hoje, eu fico pasmo muitas vezes como muitos homens se comportam hoje de maneira, eu vou dizer até um pouco feminina, e mulheres se comportando de maneira até mesmo masculina. Homens que não sabem agir como homens e mulheres que não sabem agir como mulheres. É isso que Paulo está advertindo. Cada um se comporte à sua maneira natural, a maneira natural como vocês foram criados, a sua natureza, sabe? Não se comportem como se vocês fossem outra coisa. Irmãos, nos tempos de hoje, nós temos visto pessoas que não sabem a identidade que têm. Uma crise severa de identidade tem alcançado a nossa geração. Pessoas que se sentem outra coisa. Pessoas que se sentem ser um outro ser, que não é aquilo que naturalmente foram criados para ser. Porque hoje o sentir está muitas vezes acima do que é razão, do que é certo, do que é a criação de Deus. E pessoas têm abandonado esse senso natural das coisas, por causa da cultura agora do sentir. Ah, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, e agora eu sou aquilo que eu me sinto. Isso traz um problema severo de identidade para a nossa geração.
Portanto, irmãos, esse tipo de asseveração que Paulo está trazendo aqui, nesse versículo, a partir do versículo 13, ele se aplica muito bem nos dias de hoje. Cada um saiba como se comportar de forma sensata, de forma a glorificar a sua própria natureza, com sabedoria no nosso tempo. Para de querer ser outra coisa, seja aquilo que Deus criou você para ser. É isso que Paulo está dizendo. E no finalzinho aqui, no versículo 16, ele vai dizer: se alguém quiser discutir sobre isso, saiba que nós não temos outro costume, nem as igrejas de Deus. Paulo está pedindo por unidade, sabe, para deixar essas briguinhas de lado, essa falta de reconhecimento de quem é, essa falta de identificação com as leis naturais da palavra de Deus, né? Mas para que possa haver um esforço em viver com amor, respeitando as práticas da comunidade cristã, respeitando as práticas que aprendemos na palavra de Deus, respeitando aquilo que nós vemos e existe desde a criação do mundo. A ordem natural das coisas. Esse tipo de asseveração que Paulo traz desde o versículo 1 até o versículo 16. Portanto, irmãos, nós precisamos considerar, e eu quero novamente citar aqui alguns apelos que Paulo faz. Ele faz apelos à questão da autoridade e respeito. Ele faz apelos à modéstia e à distinção. Ele faz um apelo ao contexto cultural específico daquele povo e também sobre os princípios da criação. E sobre o contexto cultural, irmãos, eu quero especificar aqui, principalmente sobre a questão do véu. Que Paulo não está estabelecendo uma doutrina universal para que todas as igrejas tivessem que seguir esse contexto, para que todas as igrejas tivessem que as mulheres estarem vestindo um véu na hora do culto. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. Ele está fazendo uma advertência para que houvesse uma distinção, uma separação, uma identificação de quem é de Deus e quem não é. É simplesmente isso. Amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, os contextos bíblicos, entender a tradição, para não levantarmos doutrinas a partir de pensamentos e orientações que eram específicas por causa de uma cultura local. Havia uma cultura local ali, um contexto local, e a tradição que estava estabelecida para aquele povo em específico era por causa de uma influência que havia sobre aquela região, e não um contexto cultural e universal para todas as igrejas, onde que todas as mulheres precisassem usar algum tipo de véu. Espero que tenha ficado claro para você nessa manhã, porque eu quero agora dar sequência ao versículo 17, onde Paulo continua trazendo orientações bem específicas para a igreja de Corinto, né? Esse capítulo 11 é de fato um capítulo onde ele traz muitas exortações. Ele traz muitas explicações aqui. E a partir do versículo 17, nós vamos ver Paulo falando sobre a questão da comunhão, como ela é uma questão sagrada. Ele vai trazer também pontos a respeito do perigo de andar em divisão na igreja. E ele vai trazer também a orientação geral. Agora, aqui sim, é uma orientação geral, universal, específica para todas as igrejas cristãs a respeito da Santa Ceia do Senhor. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha como ele começa esse contexto, irmãos. Ele já começa dizendo: ei, bênção, a maneira como vocês estão se juntando não é para que vocês fiquem piores do que vocês eram. Não é para que vocês venham a declinar na sua fé. Não é para que os valores morais que existem no meio de vocês sejam corrompidos. Quando vocês se reunirem, é para que vocês possam expressar a glória de Deus. Ele está trazendo uma orientação como se ele estivesse dizendo assim: sempre vá aos cultos e celebrações com um coração preparado para edificar e não para causar problema. Porque isso era um contexto da igreja de Corinto. Eles se reuniam para causar problema, para causar divisão, para causar contenda, mesmo havendo no meio deles todos os dons. Isso implica dizer, irmãos, que a manifestação dos dons muitas vezes não é sinal de maturidade.
Maturidade, irmãos, é sinal de um comportamento adequado à palavra de Deus, de um comportamento ilibado, de um comportamento correto, que respeita as verdades da palavra e respeita o próximo. Do que adianta nós andarmos nos dons, do que adianta nós andarmos evidenciando, né, a manifestação de muitos dons, quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso irmão, e muitas vezes trazemos desprezo pela palavra. Porque a palavra é clara nas instruções, a palavra é clara sobre andar em amor, sobre andar em perdão, sobre reconhecer o próximo, sobre ser uma bênção para o outro. Você está comigo? Ele vai continuar no versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Ele já está mostrando, irmãos, que divisão é algo que desagrada a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos andem em unidade. Mas o contrário disso também é verdade. Né? Como é ruim, como é desagradável você estar em um ambiente que falta unidade, que falta reconhecimento pelo próximo. Como é desagradável, como é um clima pesado você estar envolvido em um ambiente onde falta unidade, onde a divisão, o senso, o egoísmo, né? o desejo de olhar mais para si mesmo, para o seu próprio umbigo, reina muito mais do que olhar com amor para o próximo. Isso traz desagrado diante de Deus. E olha o que ele fala no versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Ele estava dizendo, olha, é bom que haja algumas heresias entre vocês, para aqueles que são sinceros possam se manifestar, possam ter voz. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que sabem a verdade, possam ensinar aos outros, possam ensinar a vocês, que vocês estão errados, que vocês estão andando por caminhos errados, que não agradam a Deus. Essas heresias faziam com que houvesse no meio deles um tipo de confrontamento das verdades, para que esses conflitos pudessem revelar aqueles que eram fiéis e que seguiam a palavra de Deus. E pudessem mostrar, irmãos, o verdadeiro compromisso com Cristo. Sabe, aí, quando nós estamos em um contexto onde heresias são evidenciadas, nós vamos poder aprender sobre o cumprimento da palavra de Deus, a fidelidade e o compromisso no cumprir a palavra, né, que nós podemos ver num momento como esse. O versículo 20, ele vai dizer o seguinte: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está falando sobre reverência. Paulo estava falando sobre o jeito que aqueles homens estavam agindo. Ele vai nos versículos seguintes continuar comentando sobre isso, mas eu quero te dizer algo. Muitas vezes aquilo que é sagrado pode se tornar profano por causa do comportamento que alguém tem em não reconhecer aquela prática da maneira como ela precisa ser reconhecida. Paulo está falando aqui sobre falta de reverência. Ele está falando que eles não entendiam o real significado de participar da Santa Ceia. Olha o versículo 21. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Ele está falando sobre egoísmo. A falta de amor no momento em que eles estavam celebrando a ceia. Eles não estavam pensando em como comunidade, eles não estavam pensando em ser generosos, eles não estavam respeitando uns aos outros em amor. Um tomava a ceia primeiro do que o outro. Eles nem esperavam para que todos pudessem se servir. Não, o que vale aqui é a minha fome, é o meu desejo, é a minha sede. Eles estavam colocando o eu acima da comunidade, acima do corpo de Cristo. E é muito danoso, irmãos. É muito contraditório. É muito delicado quando alguém está no meio da igreja, no seio do corpo de Cristo, e está pensando apenas em si mesmo, em como ser promovido, em como obter algum tipo de retorno e lucro sobre o que está sendo feito.
A falta de pensar como comunidade, a falta de pensar sobre como esse corpo local pode ser abençoado com a minha vida. Como eu posso me comportar de uma maneira que as pessoas que estão ao meu redor possam ser edificadas. Era esse tipo de pensamento que Paulo estava combatendo. Sabe, um pensamento de andar como corpo, andar em unidade. Andar debaixo de um sentimento de generosidade com respeito e amor ao próximo. Versículo 22. Não tende, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha a asseveração que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo, porventura vocês não têm casa para vocês comer, e eu vou usar aqui uma expressão bem nordestina, vocês não têm onde encher o bucho não, é? Vocês estão vindo para a igreja para se empanturrar de comida sem respeitar aqueles que têm pouco, aqueles que não têm quase nada em casa. Vocês não estão aqui para participar de um banquete para se empanturrar. Vocês estão aqui para respeitar a decência e a ordem do corpo de Cristo, de reconhecer uns aos outros. É isso que ele está ensinando. Ele falou no versículo anterior também que existiam aqueles que iam para a ceia para se embriagar. Ou seja, eles não sabiam o que estavam fazendo ali. Eles não sabiam respeitar os princípios da palavra de Deus. Eles iam tanto para comer demais, como para beber demais, além da conta, para se embriagar. E Paulo estava dizendo, ei, esse tipo de comportamento não condiz com os princípios que eu venho ensinando a vocês. A ceia não é um banquete qualquer. Nós precisamos distinguir os momentos daquilo que é sagrado. Sabe, podem existir no meio de uma comunidade momentos em que sejam destinados mesmo para que as pessoas possam comer para se saciar. Mas a ceia não era esse momento. A ceia, irmãos, era um momento de honra e respeito uns pelos outros, pelo corpo de Cristo, pelo reconhecimento daquilo que Cristo fez. E aí, irmãos, ele vai começar a ensinar sobre isso. No versículo 23, ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, a ceia é um memorial vivo do sacrifício de Jesus. E todas as vezes que participamos da ceia, nós devemos lembrar do sacrifício dele com gratidão no coração. Não pensando em nós mesmos, não sendo egoístas, não querendo comer demais ou beber demais, ou trazendo para o contexto atual, não querendo pensar somente nas nossas necessidades. Sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais. Eu não sei qual o tipo de sentimento ou de ação daquilo que você esteja passando na sua vida. Mas sempre que você participar da ceia do Senhor, coloque na sua mente e no seu coração que esse é o momento de ser grato a Deus por aquilo que Jesus fez na cruz. Ele nos substituiu, assumindo a culpa e a condenação que era nossa. E como a palavra diz em Colossenses, colocando aquele escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, nos seus delitos e pecados, Ele os encravou na cruz, nos perdoando para sempre. Então esse não é um momento de pensar em nós mesmos, não é um momento de nós levantarmos um sentimento egoísta ou soberbo, não é um momento de carregarmos orgulho, mas é um momento muitas vezes de olhar para a nossa própria vida, nos examinando. E é isso que ele vai dizer logo em breve. Ele diz, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em minha memória. É em memória dele que celebramos a ceia. E eu quero abrir aqui um parêntese e fazer um adendo sobre o pão e o vinho na celebração da ceia. Ele está dizendo que é para ser feito em memória dele, como um símbolo, irmãos. Eu sei que naquele dia em que ele estava com os seus discípulos, na última ceia, naquela semana da Páscoa, Jesus ele disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue.
Mas, irmãos, nós não podemos hoje, nos dias de hoje, pegar o pão da ceia e o cálice da ceia, dizendo que este é o corpo ou o sangue de Cristo de forma literal. Mas é um símbolo, irmãos. E ele manda fazer isso em memória dele. Em memória. Lembrando dele, lembrando do que ele fez. Todas as vezes em que vocês se reunirem. É comum, irmãos, nas igrejas brasileiras que a Santa Ceia seja celebrada pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez em um dos cultos públicos da igreja, haja essa celebração, esse reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Como um símbolo, nós pegamos o cálice, nós pegamos o pão, reconhecendo cada um com o seu papel, lembrando que foi por meio do pão que ele carregou as dores, os pecados, as doenças, e que foi por meio do sangue que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Esse é o tipo de celebração, de reverência que nós devemos ter nesse momento. Não é um momento, irmãos, para que nós fiquemos fazendo qualquer outra coisa, a não ser ter reverência. É um momento tão santo quanto o momento da ministração da palavra de Deus, como o momento do louvor, como o momento de dízimos e ofertas. É um momento tão santo, irmãos, que faz parte do culto cristão. É um memorial. Aleluia. Verso 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Esse é um momento de alegria, de seriedade, para estarmos proclamando a esperança da volta de Cristo. Para clamarmos Maranata, ora vem, Senhor. Esse é um momento de suma importância no corpo de Cristo. E verso 27. Por isso aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o verso 28 ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz examine o seu irmão, ele não diz examine o próximo, ele diz examine-se o homem a si mesmo. Olhe para a sua própria vida, olhe para a palavra de Deus como para um espelho, onde vai refletir aquilo que eu e você precisamos mudar. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver a minha vida em transformação, a minha vida em Cristo Jesus, e não ficar olhando para a vida do outro e dizendo: como era bom se o irmão fulano estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, irmãos, essa palavra é para nos alcançar. Se nós estamos presentes nos cultos públicos, a palavra de Deus é para alcançar o nosso coração. Não é para ficarmos, sabe, como o crente que pega uma pá e fica jogando, né, para o próximo. Não, isso aqui é para o outro, isso aqui é para o outro, e nunca é para mim. A palavra de Deus, irmãos, é a única capaz de promover esse tipo de edificação, que nos constrange em amor para que haja uma mudança genuína no nosso comportamento. É por isso que ele está dizendo: ei, não tome da ceia indignamente. Não tome da ceia de qualquer jeito, de qualquer forma, mas faça um reconhecimento, para que você não seja réu do corpo e do sangue de Jesus, para que você não seja condenado por causa das práticas que você vive. Abandone hoje essas práticas. Lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer que nós não podemos agir como se nós estivéssemos novamente crucificando o Senhor. Quando nós nos dizemos cristãos, quando nós nos dizemos crentes na palavra, a nossa conduta e comportamento precisa seguir esse tipo de prática. Para que a nossa vida, irmãos, ela não venha a destoar da nossa fé. Para que a nossa vida não venha a destoar da nossa profissão, da nossa confissão de fé. Ele está dizendo: ei, para que você não seja réu do corpo e do sangue de Jesus, para que você não seja condenado, crucificando o seu Senhor novamente, porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele já é o necessário. Não precisa haver outra coisa, ele já é suficiente para nós. Não precisa Jesus morrer de novo e pagar de novo os nossos pecados, mas agora, se existe algo na nossa vida que precisa de mudança, nós precisamos nos arrepender, nos examinar e reconhecer
que nós temos um advogado justo e fiel, pedir perdão pelos nossos erros e prosseguir para o caminho certo. A Bíblia diz, irmãos, que um coração sincero e contrito Deus não rejeita. Nós não podemos andar nessa vida, irmãos, como se a nossa responsabilidade não existisse para com o Evangelho. Existe uma responsabilidade que é nossa, e por isso nós devemos nos examinar, para que esse momento da ceia, irmão, seja um momento de respeito, de reconciliação com Deus, de confissão de pecados, de ajustes na nossa vida. Amém? Oh, glória a Deus. E ele continua, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não trate a ceia como uma coisa natural, para que você não atraia condenação espiritual. A ceia precisa ser seguida, irmãos, com uma reverência profunda. Agora, não com um sentimento de velório, porque Jesus, ele não está morto, mas vive e reina para sempre. Ele está sentado à direita de Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Não é um momento, irmãos, para nós andarmos tristes e abatidos, mas para andarmos animados e felizes, sabendo que Ele nos deu uma nova vida, uma vida abundante na palavra de Deus, e que nós podemos nos desvencilhar do pecado e do peso que tenta tenazmente nos assediar e nos paralisar. Mas como a Bíblia diz também no livro de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós podemos prosseguir para o alvo, correr a nossa carreira. Aleluia! Eu não sei o quanto isso te empolga, irmãos, mas isso me deixa muito empolgado em saber que eu não preciso mais viver na condenação do diabo. Eu não preciso viver a minha vida como se eu estivesse devendo alguma coisa. Cristo Jesus já pagou o preço por nós, e nós devemos reconhecer na nossa vida todos os dias o sacrifício dele, em gratidão, em louvor, em amor àquilo que ele fez por nós. Oh, glória a Deus! Eu fico empolgado. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa falta, irmãos, de respeito na ceia, a falta de reverência, a falta, irmãos, de reconhecimento por aquilo que Jesus fez, a falta de santidade, de santificação no meio da igreja, irmãos, fazia com que houvesse muitos fracos na fé. Fazia com que houvesse muita gente que não seguisse a palavra de Deus, que vivesse uma vida superficial. Eles não tinham profundidade, não tinham experiência, não tinham vivência com Deus. E é por isso que eles estavam fracos na fé, e muitos até mesmo doentes, porque faltava-lhe temor, faltava-lhe reconhecimento da presença. O verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, esse autoexame, irmãos, ele pode nos asseverar ou trazer para a nossa vida uma disciplina na qual nós precisamos andar. Não desassocie a vida cristã de disciplina. Disciplina é necessária no corpo de Cristo para nós sabermos como nos comportar. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de 1 Timóteo, ou 2, se não me engano, que a palavra de Deus, ela é necessária e eficaz para nos corrigir, nos exortar e educar na justiça. Por que educar? Porque muitas vezes quando nós chegamos a Deus, quando nós fomos encontrados e nos convertemos, existem alguns comportamentos que nós viemos carregando da velha vida. E nós precisamos nos despojar deles, deixar para trás esses comportamentos, sermos educados na justiça. E muitas vezes essa educação na justiça vai requerer de nós alguma disciplina. E muitas vezes falar sobre disciplina na geração de hoje, no contexto de vida atual, parece ser algo ruim. Mas muitas vezes é a falta de disciplina que faz com que pessoas vivam as suas vidas espirituais atrofiadas. Não tem disciplina para ler a Bíblia, não tem disciplina para ter devocional, não tem disciplina para ter uma vida de oração, não tem disciplina para se submeter a uma liderança e servir no corpo de Cristo.
não tem disciplina para ser discípulo e discipulador. E por isso acabam vivendo uma vida espiritual atrofiada. Parece que entra ano e sai ano, as estações mudam, mas aquele crente não sai do lugar. Porque não vive uma vida com propósito. Não sabe aonde quer chegar. E Paulo, falando sobre esse assunto, ele fala que como um atleta que se esforça no estádio, que rejeita algumas coisas para ter um bom desempenho, nós também, irmãos, precisamos nos esforçar, termos disciplina na nossa vida e correr a nossa carreira para um prêmio que não é desse mundo, mas para uma glória eterna, um prêmio que nós vamos receber do Senhor, o que a traça não pode alcançar, que ladrão nenhum pode alcançar, a nossa coroa incorruptível. Aleluia. Nada disso, irmãos, pode ser alcançado sem disciplina. E eu quero fechar esse tempo, irmãos, lendo os versículos 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, para que não vos reunais para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for até aí. É importante, irmãos, lembrar aquilo que Paulo falou no começo. Ele diz assim, lá no versículo 1, na verdade, no versículo 2, né? Eu vos louvo porque vocês se lembram das tradições. Eu vos louvo porque vocês se lembram dos ensinamentos que eu trouxe para vocês outrora. E ele está dizendo novamente aqui no final do versículo, quando eu estiver aí com vocês, para ordenar as demais coisas, quando chegar mais informações, eu quero que vocês sigam essas práticas. Quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Pare de olhar para si mesmo. Não coma antecipadamente. Faça valer ou faça menção na sua vida do corpo de Cristo, reconhecendo uns aos outros, reconhecendo que é importante desfrutar desse momento na coletividade. Não é uma coisa que você faz só pensando em si mesmo. É interessante, irmãos, que o momento da ceia na igreja é um momento de comunhão. É um momento de termos paciência, mas ele também tem uma finalidade. Não é para matar a fome natural, mas para que nós podemos respeitar essa finalidade espiritual, que antes de tudo é ter temor a Deus e reconhecer ao próximo. Reconhecer a nossa vida, aquilo que precisamos nos ajustar, andarmos em conformidade com a palavra de Deus, andarmos em conformidade com a sã doutrina. É isso que Paulo está trazendo como orientação no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios. Eu creio, irmãos, que nessa manhã você foi edificado, que você foi abençoado com essas instruções. Eu creio que algumas coisas puderam ser esclarecidas para você. E certamente, se houve algum outro ponto que não ficou tão claro para você, nós nos colocamos à disposição, como equipe aqui na nossa igreja, como líderes, pastores e a equipe da escola dominical. Nós sempre estaremos à disposição de cada um de vocês para trazer qualquer tipo de esclarecimento na palavra de Deus. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Quero chamar o pastor Lucas Dantas para dar continuidade a esse culto.